Em nosso estudo de hoje está na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Paulo fala o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de servidão. Emmanuel vem comentar na lição 16 do livro Ceifa de Luz, assunto de liberdade. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades, afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Gente, que lição maravilhosa essa de hoje. Vem falar de liberdade. O problema é que quando a gente estuda liberdade, tem algumas palavras que parece que são antítese, parece que são completamente contrárias à liberdade. Por exemplo, tem uma que dói os nossos ouvidos: disciplina. A primeira impressão que a gente tem é de que a disciplina tira a nossa liberdade. Por quê? Eu queria ficar sem disciplina, eu queria acordar a hora que eu quisesse acordar, eu queria trabalhar quando quisesse, eu queria fazer as coisas no meu horário, não ter que ficar preso a compromissos, né? Só que os espíritos chamam a atenção da gente o tempo todo. A gente vive num mundo de expiações e provas, em que a gente está mergulhado num meio de pensamentos e de sentimentos muito inferiorizados ainda. E até quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo para estudar, quando fala o que é mundo de expiações, o mal sobressai sobre o bem, e a característica é que nós somos rebeldes ainda ao Evangelho de Jesus. Só que nós estamos aqui, mergulhados aqui no ciclo de sentimentos, do pensamento nosso, que vai criando uma onda que a gente não consegue observar, mas que os próprios espíritos dizem para a gente, principalmente através das obras de André Luiz, né? É uma onda densa que a gente vive aqui, muito dura. Então, o que acontece? Eu, para obter a minha liberdade, eu preciso fazer esforço. Porque se eu deixar a onda me levar, como acontece aí na letra da música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que acontece? Eu vou estar sendo levado por esses mesmos pensamentos, esses mesmos sentimentos que eu estou falando, densos aqui do mundo de expiações e provas. Então ele até usa aqui no final uma palavra, né? Ele vem falar para a gente assim, meditemos na lição, ele termina a lição assim, para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Por quê? Que são as paixões aqui que estão ao nosso redor, né, nas pessoas que estão vivendo aqui com a gente, e daqui a pouco pegam a gente. São paixões aqui que vão manter a gente preso. Me lembro aqui sempre gosto de fazer referência a isso, foi marcante na minha vida. O filme da biografia do cantor Ray Charles. Eu, por trabalhar com música e gostar muito do Ray Charles, do Stevie Wonder, dos músicos de jazz norte-americano, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, eu gosto muito de Sarah Vaughan, desse pessoal todo, Louis Armstrong. Esse filme do Ray Charles, né? A mãe dele falando: meu filho, nunca deixe ninguém te escravizar, porque o Ray Charles, negro e cego ao mesmo tempo, em um país muito racista, né? Falando na época, assim, a cultura toda. E aí o que acontece? Isso vem melhorando, né? Eu estou falando para aprender a época. E o Ray Charles, ele foi seguindo a vida dele, mas ele não resistiu às drogas, e tem um outro momento no filme que a mãe fala para ele: meu filho, eu pedi para você não deixar ninguém, você realmente não deixou, mas deixou uma substância tirar a tua liberdade. Então o que vem tirar a nossa liberdade aqui? Vem tirar a nossa liberdade são as paixões desenfreadas,
E a maioria delas vai estar relacionadas a um determinado vício. E pode ser vício em drogas lícitas como em drogas ilícitas. As drogas ilícitas até, elas já, pelo menos para a grande maioria das pessoas, já está até sob controle, né? É porque chama muito a atenção aquilo que ainda choca, e a imprensa divulga que choca. Mas é só parar para pensar no nosso círculo de amizade hoje. Quantas pessoas a gente identifica que usam drogas ilícitas aí? Que usam heroína, cocaína, crack, que usam maconha, que usam... Vai ter uma porcentagem, mas dentro do rol de pessoas que a gente conhece é uma porcentagem muito pequena. É uma porcentagem pequena de pessoas que usam. Então, a gente ficar usando esses, às vezes, exemplos ligados às drogas que são ilícitas, parece que a gente está fazendo uma comparação de exceção. É bom de trazer para a gente. Quais são as lícitas hoje? Gordura demais, açúcar, café, o álcool é lícito, né? E o tabaco são lícitos. A gente também tem um estudo especial para eles, porque o estrago que eles podem fazer em curto prazo é muito grande. Tudo bem, mas você entrar nesses assuntos dessas substâncias que te viciam, entorpecem o corpo e também deixam o espírito entorpecido, tira a tua liberdade. Outra coisa que tira a tua liberdade, ciúme, inveja. Outra coisa que tira a tua liberdade, a avareza, a ganância. Então são várias coisas para a gente começar a pensar. E o que ele vem falar aqui para a gente? Olha o roteiro que Jesus deixou para a gente. Ele não falou para ninguém entrar em reação, né, de reivindicações exteriores e tal. Não, ele até falou, o exemplo que fica maior para a gente, que seguiu isso aqui à risca, foi o do Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele não entrou em conflito direto, armado, revolucionário contra aqueles opositores da sua época, não. Pelo contrário, ele conquistou a independência de todo um país, de todo um povo de maneira pacífica, respeitando as leis, mas não aceitando as leis e conclamando o povo, aos poucos, a mudança das leis de maneira pacífica, né? Então ele vem falar que Jesus, na época dele, obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor, e vem chamar a atenção, ele teve afeições incompreensíveis, né, companheiros frágeis, a mãe e os irmãos não compreendiam sua missão no primeiro momento, depois a mãe compreendeu, a gente não sabe a história dos irmãos no final do Evangelho, companheiros frágeis que no momento ali supremo, todo mundo correu, todo mundo abandonou com medo de morrer, adversários e perseguidores, tudo isso aconteceu com Jesus nesse período que ele apareceu para a gente e que está relatado nos 4 evangelistas e nos outros evangelistas que não foram canonizados, né? Nada disso, porém, fê-lo voltar. Ele não voltou contra a hierarquia ou contra a insegurança da vida comunitária, não. Será que com o poder que ele tinha, ele poderia depor Pôncio Pilatos? Ele poderia bater de... Não, mas ele se submeteu ali hierarquicamente até o final e foi ridicularizado, né? Aquela coisa de humilhação o tempo todo, né? Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema. E Emmanuel, parecendo que é uma coisa completamente contrária, ele falou, pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Quer dizer, Cristo não ficou preso a nenhuma dessas convenções humanas. Eu não faço parte disso, eu não compactuo com isso. Meu reino não é deste mundo. Ele fala, não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Então o que ele veio fazer aqui? Ele cumpriu isso. Por ele ter cumprido, ele está sempre livre. Ele já chegou livre e continua livre. A gente, para poder obter a nossa liberdade, a gente tem que, em primeiro lugar, cumprir o nosso dever, porque a consciência, quando ela não está tranquila, ela é a pior forma da gente perder a liberdade. E vamos guardar isso e pesquisar isso com calma, estudar isso com calma, porque estudando a obra de André Luiz, principalmente os livros que tratam da vida do mundo espiritual, porque André Luiz escreveu 26 livros através de Chico Xavier, mas são 12 os livros que tratam de maneira mais direta do mundo espiritual, tirando a agenda cristã. Estou falando 12 sem incluir a agenda cristã. Incluindo aquela sequência, né, do Nosso Lar, Missionário, Mensageiros, Missionário da Luz, Obreiro da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, essa sequência dos livros, nos domínios da mediunidade, eles falam para a gente o tempo todo. Consciência, quando não está tranquila, é jugo, é prisão no mundo espiritual.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.